Boa noite a todos. Vamos colocar em pé. Hoje, mais um domingo de muito calor. Isso, enquanto você está cantando, vou pedir a gentileza de, juntamente comigo, colocar o seu celular aí no Vibra, por favor. Tenho certeza que Jesus vai falar ao seu coração de outra maneira, não vai ser pelo celular. Tá bom? Isso. Vamos tomar os seus lugares. Calma. Hoje está muito calor. Qualquer movimento que a gente faça já está suando. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Vamos orar, pedindo a direção do nosso Deus, pedindo para que Ele fale ao nosso coração, nos dê a paz, nos dê a tranquilidade que precisamos, que a ansiedade que talvez esteja aí tomando o seu coração, ela vá diminuindo, que você consiga ouvir com clareza a voz do Senhor Jesus. Pai Santo, é chegado o momento em que teu povo mais uma vez se reúne para glorificar o teu nome, ó Deus. Obrigado, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade, pelo espaço, o ambiente que nós temos, ó Deus, o ambiente de comunhão, para nos unirmos aqui, para nos reunirmos para exaltar o teu nome. Espaço também este, ó Deus Santo, espaço este, ó Deus amado, reservado para o teu povo e para todos aqueles os quais o Senhor traz para ouvir a tua palavra, Senhor. Todas as pessoas, ó Deus, que pisarem a planta de seus pés hoje nesta casa, saiam cheios do poder do teu Santo Espírito, Pai. Obrigado, Jesus, por mais uma ceia que nós podemos celebrar, cumprir o teu mandamento, Pai, com todo o respeito, com todo o temor, com toda a reverência. Deus querido, todos os atos que acontecerão aqui, seja para glorificar o teu nome unicamente, Pai. Obrigado, Deus, santo e poderoso é o teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ainda em pé, vamos louvar a Deus. Graça e paz, amada igreja. Amém. Vamos louvar nosso Deus, nossa bela canção.
fazer o momento de dízimos e ofertas. Você que nos visita nessa noite, sinta-se à vontade, fique tranquilo, porque isso é a prática da nossa igreja, amém? Vamos louvar a Deus com o hino 96. Poder sentar, queridos. Irmãos, dando continuidade, hoje nós temos a alegria de receber aqui um convidado da irmã Silvana Júnior, já conversei com ele ali. Na verdade é da Dani, porque ela que convidou, tá? Pastor pai dela. Foi ela que convidou? Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Bom? Então, os demais, os conhecidos da casa, que Deus abençoe a vida de vocês também. Irmãos, eu vou ler, eu vou usar hoje o espaço que está preparado para o momento missionário e eu vou
utilizado para ler, mas um país qual sofre perseguição, e este país que eu vou ler, eu gostaria que os irmãos se atentassem muito bem, é um país da África do Sul, é a Somália. E este país ele tem uma população de 16.800.000 habitantes. Cristãos são centenas, não é divulgada aqui a quantidade de pessoas cristãs neste país. A religião predominante é o islamismo, e o nível de perseguição é um nível extremo de perseguição contra cristãos, contra aqueles que fazem e decidem-se ao lado de Cristo. E como que essa perseguição ela se dá aos cristãos neste país? A Somália é uma nação de maioria muçulmana e a sociedade espera que todos os somalis sejam muçulmanos, ou seja, converter toda a população, ou seja, todos esses 16.800.000 em muçulmanos, né? E a gente sabe muito bem que às vezes por meio da força. Os imãs, que são os líderes muçulmanos, nas mesquitas declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo, os cristãos ou as igrejas. Imagina a dificuldade que é trabalhar e levar e implantar uma igreja cristã num país desse. O violento grupo insurgente Al-Shabaab tem expressado repetidamente seu desejo de erradicar os cristãos do país, ou seja, eliminar todos os cristãos deste país. Cristãos de origem muçulmana são considerados alvos valiosos e podem ser mortos se descobertos. Ou seja, a pessoa era muçulmana, foi evangelizada, entendeu o plano de salvação, entregou sua vida a Jesus Cristo, ele passa a ser alvo, ele passa a ser perseguido e ainda com risco de perder a sua vida. Continuando, os pedidos de oração. Primeiro, continue a apresentar diante de Deus o extremismo islâmico violento que está crescendo. Coloque diante do Senhor. E ele continua: ore por paz e pela proteção de Deus sobre sua igreja. A igreja instalada lá dentro. Interceda pelos cristãos somalis que enfrentam um grande isolamento. Peça que eles experimentem o conforto de Deus e descubram formas de crescer na fé. Terceiro pedido: clame por sabedoria e proteção de Deus sobre o trabalho da Portas Abertas no chifre da África e para que ele dê muitos frutos, ou seja, orar pelo trabalho nesse país e que este trabalho ele seja de muito fruto para a honra e glória do nome do nosso Deus. E eu quero agora destacar então alguns tipos de perseguição: opressão islâmica, opressão do clã, que é a própria religião, corrupção e crime organizado e paranoia ditatorial, ou seja, é um país completamente ditador. Fontes de perseguição: líderes religiosos não cristãos, grupos religiosos violentos, cidadãos e quadrilhas, parentes que perseguem os seus que se declaram cristãos, redes criminosas, oficiais do governo e, por último, líderes de grupos étnicos. Ou seja, este país é um país difícil de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós sabemos, meus irmãos, que quem está ali dentro, quem está inserido nesse país, não foi por vontade humana, não foi por vontade própria. Foi o próprio Deus que colocou ali dentro esses missionários.
mas eles também precisam da nossa oração. Eles precisam ser fortificados, eles precisam ser fortalecidos em oração. A gente não sabe o nome, não foi divulgado o nome de ninguém aqui, mas o Senhor sabe quem é que está ali dentro. As dificuldades, talvez não pode se declarar como cristãos, precisam às vezes se esconder em casas, em cavernas, em alguns lugares, para que não sejam observados e para que não sejam identificados. E quando identificados, como eu li aqui, correm risco de vida. Okay? Então os irmãos estejam orando por esses irmãos da Somália, e nós vamos orar agora, mesmo assentado. Eu sei que está muito calor, permaneça sentado, nós vamos orar por eles. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Pai Santo, o Senhor nos trouxe informação do campo missionário ali no país da Somália, um país, ó Deus, predominantemente de religião islâmica, onde o índice, ó Deus, de perseguição vem de todos os lados, e o Senhor, ó Deus amado, tem conhecido e sabe das dificuldades dos teus servos, pastores, missionários que estão ali naquele país, Pai. Talvez os seus servos, ó Deus, tenham entregado a própria vida à morte, mas não negaram o teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus querido. Que o Senhor, ó Deus amado, molde o coração daqueles que têm, ó Deus amado, o alvo e a salvação, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus amado, abra o caminho, dê estratégia, dê sabedoria, dê ânimo, dê disposição aos irmãos que estão ali na Somália, Pai querido. Que o Senhor tenha misericórdia em nome de Jesus, Pai. A Somália também faz parte, Deus amado, do teu desejo de salvação, querido. Tem pessoas ali dentro, ó Deus, que já tem, ó Deus amado, que já foi separado, que já foi, ó Deus amado, escolhido pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, Deus. Não é fácil, Deus amado, trabalhar neste país, Pai. Mas todos aqueles, Deus amado, que estão ali dentro, é porque o Senhor os colocou, Deus. E, ó Deus amado, se for preciso, se esses irmãos, ó Pai, em Cristo Jesus, que deixou a religião do islamismo e entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e se eles, ó Deus, forem obrigados a apostatar da tua fé, que eles, ó Deus amado, prefiram entregar a sua vida a abrir mão do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Talvez seja muito fácil para nós aqui no Brasil orar e pedir sabedoria, pedir força, ó Deus, porque nós não estamos ali, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão deste povo, Pai. Vá ali, ó Deus, com a tua presença, ó Santo Espírito. Tu és o Deus, o dono desta missão. E abençoa em nome do teu Filho Jesus. E que haja, Deus amado, conversão. E que todos os missionários, ó Pai, que foram para aquele país, tenham, Deus amado, a garantia dada pelo Senhor de voltar para os seus lares, ó Deus. Obrigado, Jesus. Missões nasceu no teu coração. E nós, como crentes, devemos promovê-la. Porque nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Ore pela Somália, um país que precisa de nossas orações. Irmãos, continuando, eu preciso dar alguns avisos. E eu quero já iniciar dizendo que a nossa EBD, dominicalmente às 9 horas, e culto de oração nós temos todas as quartas-feiras, 20 horas. Domingo EBD, e à noite o culto de oração, o culto de louvor a Deus, e na quarta-feira nós temos o culto de oração. O culto de oração ele tem sido aí entre 8, 10, no máximo, acho que uma vez que eu vi aqui, tinha umas 15 pessoas, mas depois foi diminuindo, mas sempre são os mesmos. Então, esses mesmos devem orar por aqueles que não podem vir, para que Deus desperte o desejo de estar aqui orando também. Queridos, eu já coloquei ali no mural, já fixei no mural
o edital de convocação para a nossa Assembleia no próximo domingo. Tá? Mas eu preciso informar que nesse dia haverá a IBD, ok? Nós teremos a IBD. A Assembleia ela vai ser a partir das 10h30. Tá? Nesse dia, a IBD ela vai se iniciar às 9h15. Nós teremos 50 minutos de IBD. Depois teremos o café às 10h05, terminando 10h25. Porque aí 10h30 em ponto nós teremos o início da nossa Assembleia. Teremos algumas pautas para serem resolvidas, e eu preciso dessa colaboração para que não se atrase, tá? Lembrando que após a EBD, após a Assembleia, eu creio que os irmãos que fazem evangelismo estarão às ruas. Então eu não quero terminar muito tarde, para que eles também não saiam muito tarde da igreja. Tá bom? Então, próximo domingo, Assembleia. É a última Assembleia deste ano. Tá? Então seria importante você participar. Deixa eu ver. Sim. Eu estarei de férias aqui da igreja do dia 26 ao dia 9 de janeiro. Tá? Eu estarei de férias do dia 26 ao dia 9. No dia 31, eu já combinei, o irmão Fernando vai trazer a mensagem para este dia. Tá? Eu não estarei aqui na igreja. Tá? Eu retorno somente na próxima quarta-feira. Eu não me recordo qual é a data do mês de janeiro. Tá? Outro aviso. Próximo domingo, eu já vou ler os nomes da comissão de indicação que me trouxeram para os próximos cargos, ou para os próximos cargos, os nomes que ocuparam. Mas se você, querido, ainda não foi contatado por nenhum dos irmãos que compõem a comissão de indicação, o irmão pode me procurar, pode procurar o irmão Fernando, o irmão Juscelino, a irmã Luna e a irmã Cleonice. A irmã Cleonice. Tá? Olha, eu gostaria de trabalhar na tal área. Tá? E será muito bem-vindo. Ainda há tempo. Bom, passe para esses nomes, passe para essas pessoas o seu nome e o cargo que você gostaria de estar cooperando. Bom? Assim, próximo sábado, dia 9, teremos o culto dos jovens da nossa igreja, juntamente com a Igreja Batista do Jardim São Marcos. Haverá um culto e eu já conversei com o pastor Eri. Está tudo bem, graças a Deus, está tudo organizado. Só precisa ajustar aí alguns ensaios, mas haverá sim o culto nesse dia, lá na igreja do Jardim São Marcos. Porém, eu não estarei presente, porque eu já havia firmado um compromisso em um outro lugar no mesmo dia. Eu não estarei aqui presente. Okay? Eu já havia fechado já um compromisso com uma outra pessoa em um outro lugar, então eu não estarei ali. Mas eu rogo a Deus que tudo ocorra bem, seja tudo ali com ordem e decência, para o louvor e honra, em nome do nosso Deus. Tá bom? E que a igreja ore, porque também no dia 20 de janeiro, aqui na igreja, nós teremos o culto de jovens também. Tá bom? Toda a igreja é convidada. E no dia 20 de janeiro, aqui na igreja, imagine que seja a partir das 19 horas, é isso? A partir das 19 horas, aqui na igreja, o primeiro culto do ano dos jovens, e que esse seja um de muitos que acontecerão no ano de 2024. E a igreja precisa cooperar em oração, em presença, tá bom? Se colocando à disposição para que esse trabalho não fique pesado para ninguém. Tá bom? Então esses são os avisos. E outra, hoje tem ceia, né? Eu não preciso dizer que a mesa está aqui posta, tá? E hoje estou sem gravata porque combinei
ali com o Juscelino, o irmão, irmão Fernando também. Né? Foi um alívio tirar a gravata, porque é sufocante, ainda mais um calor desse. Tá bom? Por isso que eu estou sem gravata. Tá? Queridos, vamos ouvir a equipe de louvor mais uma vez? Vou pedir que a igreja se coloque de pé mais uma vez. Antes, porém, eu gostaria de ler um texto bíblico que se encontra lá em 1 João, capítulo 1, de 8 a 9, que diz o seguinte. Chama ela lá fora agora, irmão. Diz o seguinte no Evangelho de João: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versos 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Nesse momento, irmão, eu gostaria que você, por 30 segundos, você baixasse sua cabeça e confessasse com Deus agora. Falasse com Deus agora, pedindo a Ele para que nós sejamos perdoados, que as misericórdias do Senhor caia sobre nós agora. Peça perdão ao nosso Deus. E logo em seguida, eu já estarei cantando, e eu gostaria também de ouvir a igreja. Portanto, você tem a oportunidade agora de falar com o nosso Deus. Santo Deus e Pai, ó Deus Santo, quem somos nós, meu Pai amado? Quem somos nós, Senhor? Somos miseráveis pecadores e carecemos da tua misericórdia. Ó Deus, Senhor Deus, que o nosso pastor vai pedir também para que nós possamos nos examinar, para que nós possamos participar da ceia do Senhor. Mas eu já adianto, Deus, com permissão, Deus do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, clamar a Ti, meu Pai amado. Que nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, com o nosso pensamento voltado para Ti. Que o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, Pai, por nós, ó Deus Santo, nós não podemos esquecer, ó Deus. Nós não podemos esquecer aquele corpo que foi dilacerado ali, Senhor. Porque, ó Deus, se não fosse por Teu amor, nós não estaríamos aqui agora, Senhor. Portanto, ó Deus, pedimos que o Senhor nos perdoa, Pai. Nos sara, Senhor. Nos limpa, Senhor, das nossas fraquezas, das nossas enfermidades físicas e espirituais, Senhor. Que essas horas nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amigo
tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quero ver sua igreja agora, cante. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Pode sentar. Som. Irmãos, vou chamar aqui a Tatiana. Ela tem algo bom para nos informar. Graças a paz, igreja. Amém. Então, hoje eu estou aqui na frente para contar o meu relato no evangelismo. Eu escrevi aqui, coloquei no grupo, aí eu vou ler para os irmãos. Você vê. Vou compartilhar o meu testemunho no evangelismo hoje. O agir do nosso Deus e Pai é lindo. Cada dia mais que eu conheço e vejo o agir de suas mãos, fico impactada com sua glória, poder, amor e misericórdia. Tudo começou errado para mim hoje. Essa frase saiu da boca deste rapaz. Aí eu coloquei, lá tem a foto no grupo. Anderson é o seu nome. Irmãos, mal sabia ele que hoje seria o dia do seu resgate, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o primeiro panfleto da mensagem. Carnal ainda não foi o suficiente, não ligou. Deus, com sua misericórdia, enviou outra irmã, que por sinal não estava no grupo, mas em seu coração o Espírito Santo de Deus já havia falado. E esta ovelha foi obediente e correu em busca de nós. Quando ela nos avistou, já íamos nos preparar para ir embora. Só que vimos a irmã lá do outro lado da avenida, acenando com a mão. Com isso, ficamos mais um pouco. Este pouco fez toda a diferença na vida do Anderson, pois a própria que chegou depois foi a que o Senhor separou para falar com ele. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, agiu e falou exatamente o que o pararia para ouvir a voz de Deus. O choro deste homem saía de seu coração. Era diferente, era choro de um coração quebrantado, era choro de libertação, de salvação. Logo em seguida, outra de nós se achegou a eles, e o Espírito Santo de Deus continuou a falar com ele, e seu choro não tinha fim. Foi-lhe oferecido uma oração, sem receios nem dúvidas. Ele aceitou e foi levado ao grupo. Ali oramos e a Cristo ele aceitou com muito choro e soluço, para a glória de nosso Deus, o Deus maravilhoso. Irmãos, de fato sentimos a presença de nosso Deus, e o relato dele após a oração foi: estou mais leve, posso voar com este vento. Nosso papai é assim, ele move todas as coisas por um filho seu, e o Anderson entendeu que nada é por acaso na vida de um filho de Deus. Ele viu como Deus o ama. Creio que o Anderson ainda vamos rever em nossa igreja com sua família. Vamos orar para que as lutas que estão por vir em sua vida, ele vença glorificando e exaltando o nosso Deus. E que seu batismo seja breve, porque a obra não para. E nisso eu vi o quão importante é, porque às vezes a gente não tem, eu por exemplo, eu tenho um ensaio depois da EBD, e eu não tenho como estar lá e estar aqui ao mesmo tempo. E hoje foi o dia. E isso aconteceu. E foi tão impactante que eu pensei, meu Deus do céu, se vier alguém na minha
a eles, falar do amor de Jesus é maravilhoso. Porque esse choro desse homem, do Anderson, vai ser o choro do meu irmão, vai ser o choro do meu pai, o choro da minha irmã. E assim eles vão conhecer a Cristo como nós. Então, eu quero dizer para os irmãos que separem, é muito importante, gente, que a gente, se não der para ir todos os domingos, não tem problema. Só que separar um domingo, pelo menos, para ajudar o grupo, para fortalecer o grupo, para fazer a obra, de fato. Porque a obra, ela é grande. E tem muito filho de Deus, muitas pessoas por aí sedentas e sofrendo de verdade. E quando a gente entrega o panfleto e abre a nossa boca para falar de Jesus, o Jesus que a gente conhece, que nos salvou, essas pessoas, elas caem no choro, literalmente. E ali o milagre acontece, porque há salvação, há quebrantamento de coração. O Espírito Santo de Deus, ele se move, ele age. Amém? Amém. Bom, ela me pediu suporte, mas eu acho que ela foi tão bem na fala dela que eu acho que nem precisa. Mas fica um recadinho aí no coração de cada um que ainda não sentiu o desejo do ID. Muitas das vezes a gente olha para uma alma e fala assim, não, eu sou intencional no ônibus, no trabalho. Mas quando você doa o seu tempo, que é o que o grupo está fazendo todos os domingos, você está falando, Senhor, é pouco, mas é o que eu tenho, meia hora, no máximo 1 hora, ali falando do amor de Cristo. E o que a Tati está relatando aqui é que Deus tem um desejo que não é só a Tati, é que todos nós façamos isso. Então não é um trabalho só do grupo de evangelismo, é um trabalho da igreja. É essa conscientização que eu trago nessa noite, finalizando aí a fala da nossa irmãzinha tão querida que é a Tati, que isso nós todos podemos sentir, porque quando Jesus voltar na sua vida, seja no céu, seja em morte, e que ele chamar e você não prestar conta das almas que ele te entregou, você vai ver que tudo isso que está acontecendo, esse testemunho vai ter uma grande importância na balança. Então hoje é o dia, se você tiver o coração endurecido para o ID, não, imagina, vou lá pregar para um morador de rua, como eu vi durante a semana, né, que eu estou fazendo fisioterapia do joelho. E simplesmente eu vi uma senhora pegando água ali, tinha uma água no chão e ela enchendo a garrafinha dela. Mas como o carro passou muito rápido, o trânsito estava rápido, eu ia dar a minha garrafa, mas não deu tempo. Então eu fiquei pensando, será que é só uma sede física? Não é só uma sede física. As pessoas estão precisando de um grande grupo, porque são poucos os trabalhadores. Então nós todos devemos se prontificar a falar, Senhor, eis-me aqui. Essa música é maravilhosa, mas ela é maravilhosa para aqueles que estão praticando o ID. Não adianta viver algo que eu tenho e não dou. Está tudo retido aqui comigo. Quando você vai pregar o ID, você vê as maravilhas que Deus faz na nossa vida. E a gente não leva para nós não. A gente sabe que é o Espírito Santo que tem atuado. Tá? Então fica essa minha fala, é um apelo, mas também é um apelo segundo o coração do Senhor. Tá bom? Obrigada. Graças a Deus, a gente pode ouvir testemunhos bons. O Anderson, com certeza, ele, pelo que eu pude ver no relato, que foi dito, ele genuinamente entregou sua vida a Cristo. Sim. Ele mora por aqui, pediu informações? Em Santa Teresa, na rua Água Branca, eu peguei o contato dele, a gente já vai dar uma assistência, uma continuidade, né, pastor? Uma visita. Isso é importante. Vamos assistir o Anderson. Isso é muito importante. Eu vi a foto do rapaz na igreja, muito emotiva, né? Sim. Eu vi. Muito bem, graças a Deus por isso. A gente fica feliz em ver que o grupo, a igreja no caso, orando, e esses irmãos que fazem esse trabalho estão enchendo o reino dos céus.
com pessoas que estão sedentas pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Queridos, Tati, hoje acho que eles estão quietinhos, né? Estão quietinhos hoje, né? Hoje é ceia. Tá bom? Estão aqui. Tá certo? Ou você quer? Então, né? Eu vou Vai? subir um pouquinho. Então tá. Vamos chamar isso aqui. Eu tenho que poupar mais. Cadê? Tem mais? Isso. Tem o Davi, tem ele. Isso. Vamos lá. Quem é que vai ajudar a irmã Tatiana? Tem alguém, uma voluntária que se dispõe a ajudar a irmã Tatiana? Ela precisa tudo. Então, a Gabriela está vindo, graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Pai, por essas crianças que estão aqui na tua casa. E eles agora, Pai, têm ali um momento em que eles vão ouvir a tua palavra, eles vão ouvir de acordo com a sua idade, e eles, através do teu Santo Espírito, eles entendam a verdade bíblica. Usa também a irmã Bárbara e a irmã Tatiana como instrumento em tuas mãos, Pai. E a mensagem, a semente da mensagem bíblica seja semeada e plantada em nos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em teu nome. Amém e amém. Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia, assentado mesmo, em Marcos capítulo 14. Marcos 14. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos 14. A partir do verso 26, ou 22, até o 26, e depois do 32 ao 42. Primeiro nós vamos ler a partir do verso 22. Marcos 14. Amém? Amém. Muito bem. Diz assim a palavra do nosso Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Verso 32 agora. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras.
Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Feche seus olhos. Pai Santo, a tua palavra é esta nesta noite. Ela tem poder para transformar. Ela tem poder, ó Deus amado, para mudar a vida do homem. Ela muda de dentro para fora. Ela modifica. O homem que ouve a tua palavra, Pai, que acata a tua palavra, aquela palavra que o Espírito Santo coloca no coração desse homem, ele não tem como ser o mesmo. Ele muda. E é isso que nós queremos hoje, nesta noite. Obrigado, Jesus. Dá-nos, ó Pai, a transformação que precisamos. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A oração de Jesus. A oração de Jesus, queridos. Esta é a terceira vez. Esta é a terceira vez que Jesus orou sozinho. E Jesus, ele tinha o hábito de orar. A oração fazia parte da vida de Jesus. Jesus não passava sequer um dia sem orar. E os irmãos sabem disso. Os irmãos têm conhecimento de que Jesus orava. E a oração de Jesus não era a oração de 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Era horas a fio, orando ao Pai. E ele estava neste lugar, Getsêmani, onde seria talvez a sua última passagem. E dali ele caminharia para o seu martírio. Não para ser conhecido como um herói nacional ou mundial, mas para fazer a vontade de Deus. Cordeiro Santo, sem pecado, se encaminha para o Getsêmani. E ele leva 3 pessoas. Ele leva 3 homens com ele: Pedro, Tiago e João. E um detalhe, não sei se os irmãos repararam, que os 3 não estão juntos de Jesus. Jesus andou um poucos metros, se distanciando deles, e foi orar. Muito provável que Jesus ele se debruça sobre uma pedra. A pedra em que Jesus ora. Jesus estava a algumas horas, meus irmãos, de enfrentar a sentença de morte. O tempo corria contra o Senhor Jesus. O tempo, os minutos, as horas eram regressivas. Jesus não tinha mais tempo, mas ele estava orando. E ele precisava tanto do apoio, do auxílio, da ajuda de seus companheiros. Mas aqueles homens estavam cansados. A hora em que Jesus mais precisou de ajuda, ele não teve. O momento em que Jesus se prostrava
em oração a Deus, sabendo de que Ele iria morrer na cruz do Calvário por todos nós, ele não teve o apoio de pelo menos 3 pessoas. Jesus estava então algumas horas a enfrentar a sentença. No Getsemane, Jesus orou humildemente, agonizante e perseverantemente. Era uma oração de agonia, queridos. Uma oração em que gotas de sangue, de suor se transformavam em sangue, lavando então possivelmente aquela pedra a qual ele queria pisar. Tamanha era a agonia, o terror daqueles últimos minutos que lhe restavam. E ele estava só, porque os demais estavam dormindo. Ele foi um homem de oração. A oração de Jesus. Jesus viu no Pai o conforto. Jesus sabia que ele poderia ir ao Pai em oração, porque ele encontraria conforto para a sua angústia. Porque ele sabia que o Pai jamais ia o desamparar. Teve um momento, só teve um momento em que foi terrível para o Senhor Jesus. Foi o momento em que Deus Pai o abandonou na cruz. Foi exatamente aquele momento em que tudo, o sol e o céu se transformaram em trevas. E Jesus clama: Pai, por que me desamparaste? A comunhão entre o Pai e o Filho jamais foi perdida. Mas no momento da cruz, naquele momento em que Jesus estava recebendo o meu e o seu pecado, Deus não estava com ele. Mas tem uma razão por quê. Porque Deus, ele não compactua com o pecado. Deus não faz parte do pecado. E o Senhor Jesus, sendo ali o Cordeiro imaculado, o Cordeiro perfeito, iria receber sobre seus ombros todos os nossos pecados. E os nossos pecados rompeu a comunhão perfeita entre o Pai e o Filho. Mas Jesus, ele viu no Pai conforto para a sua angústia. Ele sabia que ele poderia contar com o Pai. Em oração. Em oração. Vejamos então, meus irmãos, alguns aspectos da oração de Jesus. Primeiro, a posição em que Jesus orou. Vamos ver também a atitude que Jesus orou. A intimidade na oração, o triunfo da oração e a consolação da comunhão com o Pai. Primeiro, eu quero destacar aqui a posição a qual Jesus orou. Irmãos, Jesus, o homem, o Deus, Criador dos céus e da terra, tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito sem Ele se fez. Este se coloca de joelhos. Jesus orou
de joelhos ao Pai. E nós temos em Jesus, meus irmãos, um exemplo. Jesus, em seu momento mais difícil, ele não ficou de pé. Ele não ficou em pé. Ele orou de joelhos. Qual foi a última vez que você orou de joelhos? Certa vez, ouvindo uma mensagem relativa à oração, o pregador disse: você quer conhecer uma pessoa, se ela é uma pessoa de oração, olhe para o joelho dela. Olhe para o joelho. Se o joelho dela estiver marcado, com certeza essa pessoa é de oração. E é verdade. É verdade. Jesus se colocou de joelhos, aquele que é o Criador de tudo, aquele que tem todo o poder, se entrega de joelhos. Ele se entregou de joelhos, seu rosto em terra, banhado por lágrimas. Ele estava de joelhos. Ele precisava, estava angustiado e orando com forte clamor. Embora muitos de nós se desesperam, fogem, se rebelam contra Deus, por conta de alguma situação que está passando, e Jesus nos deixa um exemplo. E Ele fala nesta noite: se coloque de joelhos. Se coloque de joelhos. O exemplo de Jesus: cair sobre seus joelhos e clamar ao Pai. Caia de joelhos e clame ao Pai. Ele nos ouve. Isaías 55 diz que Deus não está surdo para que não possa nos ouvir. Ore de joelhos. Pastor, mas será que se eu orar em pé não tem o mesmo efeito? Deus ouve, mas às vezes a sua posição física mostra e fala muito a respeito do que você está passando. Um breve relato: todos aqui conhecem o irmão Lázaro, o antigo componente do grupo Lobo, e depois ele entregou a vida a Cristo e ele passou a louvar a Deus. E o testemunho daquele homem, um pedaço, um trecho desse testemunho, que cabe muito bem aqui como ilustração. Ele contando que dessas muitas viagens que ele fazia, mas ainda não conhecia o Senhor Jesus, muitas viagens aqui para dentro do Brasil, para fora do Brasil, e ele teve uma doença muito grave no pulmão. E ele viajando, sentado ali no banco daquele avião, ele não tinha como ficar sentado porque ele doía o pulmão. E ele falou: a única posição, querido, que lhe aliviava a dor era quando ele estava de joelhos. Querido, a minha e a sua dor só vai ser aliviada quando colocarmos os nossos joelhos no chão. Deus, Ele precisa nos quebrar. Nós somos muito arrogantes muitas vezes. A gente pensa que nós podemos tudo. A gente pensa que podemos muito mais do que Deus. Portanto, quando Deus te colocar de joelhos, lembre-se, Deus está te quebrando. Deus está te quebrando.
A posição que Jesus orou foi de joelhos. O segundo ponto que eu quero destacar foi a atitude de Jesus. A submissão dele. Jesus, sendo Filho de Deus, nos deixou o exemplo máximo de submissão ao Pai. Veja aí comigo no verso 36. Olha o que ele diz. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Tudo te é possível. Ele não disse: olha, Senhor, mesmo estando nessa situação, também me é possível. De maneira alguma. Ele se colocou de joelhos e disse ao Pai: tudo lhe é possível. Submissão, querido. Submissão. Ninguém aqui tem o direito de colocar Deus na parede e obrigá-lo a fazer o que quer. Precisamos ser submissos à vontade do nosso Deus. Se possível, passe de mim. Se possível, passe de mim esse cálice. E Jesus sabia que não era a vontade dele que prevaleceria, e sim a vontade do alto, a vontade de Deus que ia prevalecer na vida dele. Naquele momento mais difícil, em que o pai estava vendo o seu filho sofrer, e mesmo assim, a vontade de Deus prevaleceu sobre a vida do filho. O que nós podemos aprender com isso, queridos? Às vezes a gente pede para que Deus tire a dor e o sofrimento, mas é exatamente no meio da dor e do sofrimento que Deus nos lapida. É exatamente nessa dificuldade, querido, nesse fogo cruzado, em que a gente não entende nada, é que Deus cuida de nós. A hora que estava chegando, Jesus sabia muito bem. O tempo não para. E como eu falei na introdução, o tempo estava de contagem regressiva para o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nunca se separou do Pai iria ficar longe do Pai pela primeira vez. Pela primeira vez. A agonia de Jesus é porque ele ia ficar longe do Pai. Irmãos, eu já poderia, acho que muito bem, parar essa mensagem por aqui, porque você já entendeu o que eu quero dizer. Como que você consegue ficar tanto tempo longe do Pai? Como que você consegue, às vezes, passar a semana inteira sem orar? Não te dá uma aflição, não te dá um aperto no coração, não te dá um desespero, porque você está longe da intimidade do Pai, longe da comunhão do Pai. Jesus suava gotas de sangue, porque ele sabia que estava chegando o tempo dele ficar longe do Pai. Uma comunhão perfeita que nunca foi quebrada. Ele iria se separar do Pai. A entrega do Filho do Homem nas mãos dos pecadores. Jesus ia ficar à mercê dessas pessoas. E mesmo assim, na cruz, ainda com vida, Jesus, pregado, ele olha para todos e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o que nós aprendemos com isso? A oração, meus irmãos, não é, veja bem, preste bastante atenção, que a oração
ela não é a tentativa de fazer Deus mudar sua vontade a fim de atender os nossos planos. Não, de maneira alguma. A oração, meus irmãos, é a sujeição dos nossos planos à vontade soberana de Deus. Fique pensando que você vai se colocar dobrado, com seus joelhos dobrados, orando a Deus, e vai convencer Deus de fazer o que você quer. O próprio Jesus disse: se possível, passe de mim. Se possível, passe. A oração, querido, é buscar que a vontade do homem seja feita no céu. Que a vontade do homem seja feita no céu. Ou seja, que o Pai responda, mas que a vontade de Deus seja feita na terra. A nossa vontade não quer dizer que ela será realizada. A nossa vontade não quer dizer que Deus vai ser obrigado a nos atender. Jamais isso vai acontecer. Terceiro, a intimidade. A intimidade na oração. Ainda aqui no verso 36 ele dizia assim: Abba, Pai. Essa expressão em aramaico, ela quer dizer Pai, Papai, querido Pai. É isso, era exatamente essa expressão que Jesus estava utilizando para conversar com o seu Pai. E o Filho só tem essa expressão com o Pai quando ele tem intimidade com o seu Pai. Filho que não tem intimidade com o seu Pai, ele chama de você, ele chama de velho, ele chama de tantos outros predicativos. Agora, quando o filho é sujeito ao Pai, e ele tem intimidade junto do Pai, ele trata com carinho. Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Os irmãos têm coragem de orar assim? A pergunta é: coragem. Os irmãos têm coragem de orar assim? Ou dá medo? Ou quando os irmãos oram, fica aquele nó na garganta, a carne querendo dizer não, não peça para que Deus faça a vontade dele, e o Espírito Santo fala assim: é assim que ora. Porque é difícil, queridos. Quando a nossa carne quer uma coisa e o Espírito Santo quer outra. É a luta constante entre a carne e o Espírito. E nós precisamos, querido, mortificar as obras da carne. Nós precisamos, queridos, crucificar a nossa carne, porque ela quer que faça a vontade dela, e o Espírito Santo quer que faça a vontade de Deus. Jesus tinha plena confiança e intimidade com o seu Pai. E ele, querido, o Senhor Jesus, ele não orava a uma divindade estranha, ele não orava a um Deus estranho, distante, indiferente, porque ele conhecia, desde quando ele nasceu, ele conhecia o seu Pai. Os irmãos lembram do relato de quando Jesus, ainda adolescente, subiu para Jerusalém?
E ali seus pais foram na tradicional festa da Páscoa, ficaram lá uma semana. Quando voltaram, Jesus no meio do caminho voltou para o templo. E então Maria ficou preocupada, perguntando: cadê meu filho, cadê meu filho? E ela voltou para o templo e encontrou ele fazendo o quê? Tratando o quê? Das coisas do Pai. Intimidade, querido. Intimidade. Você trata das coisas do Pai Celestial também da mesma maneira como Jesus tratou? Você reserva o seu tempo para orar, para ler a palavra de Deus, para se dedicar e se aprofundar no conhecimento da palavra? Jesus, ele tinha tempo, mas ele não fazia isso obrigado. Ele fazia isso porque ele amava e ama o Pai. Ele ama o Pai. E ele sabia que ao Pai que ele estava orando, o mesmo que pode fazer todas as coisas, porque esse Deus é onipotente, ele é também amoroso e tem um relacionamento estreito com o Filho. Esse Deus que fez os céus e a terra, criou todas as coisas, grandes e pequenas, fez os luminares, é o mesmo Deus, onipotente, poderoso, e se inclina para te ouvir. É o mesmo. Ele não muda. E ele tem poder. Portanto, você pode se dobrar, colocar os seus joelhos no chão, ter intimidade com Deus e pedir para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Porque a vontade dEle é o quê? Boa, perfeita e agradável. Quarto, o triunfo da oração. Jesus não estava perdendo tempo ali, meus irmãos, no Getsemane. Aliás, em tempo algum, Jesus perdeu tempo. Em tempo algum do seu ministério, que foi um ministério curto, de 3 anos e meio no máximo, ele não perdeu tempo. Mesmo quando você lê lá em Marcos, e que ele estava ali no mar da Galileia e estava muito cansado, foi encontrado dormindo no barquinho. Jesus não estava perdendo tempo. Jesus estava trabalhando. Jesus estava fazendo. Então Jesus, ele teve triunfo na oração. A oração dele teve resultado. Jesus encontrou paz para o seu coração e está pronto a entregar-se. Jesus, ele está pronto para se entregar. Prisão, os açoites, os escárnios e a morte. Porque o Pai confortou o coração do Filho. Irmãos, eu, como vocês, também passo por dificuldades. Eu passo também. Mas quando eu coloco essas minhas dificuldades na presença do Senhor, e eu peço para que Ele cuide do meu coração, de imediato Ele me traz paz. Porque sabemos que Ele cuida de cada um de nós. Deus não abandona eu e nem você. Na agenda de Deus, Ele tem compromisso comigo e tem com você. E Ele sabe
o tempo certo de agir, Ele sabe o tempo certo quando Ele vai estender as mãos, Ele sabe o tempo certo em que Ele vai dizer sim ou não, ou espere. Estas são as 3 possíveis respostas de Deus para as nossas orações: sim, não ou espere. Se Deus te responder com um sim, seja grato. Se Deus te responder com um não, seja grato. Se Deus disser espere, continue orando. Continue orando. Mas Deus, Ele tem prazer em nos responder. Faltando então, meus irmãos, alguns minutos, Jesus se levanta. Ele se levanta daquele lugar de agonia, chama seus discípulos e segue para o que já estava proposto. Ele sabia muito bem que já estava proposto, porque era a vontade de Deus, e voluntariamente Jesus vai ao encontro daquelas pessoas que iriam lhe maltratar. Marque aí a sua Bíblia e vá comigo lá em João capítulo 18. Corre um pouquinho aí, passa Lucas, logo em seguida é João, o Evangelho de João, no capítulo 18. A partir do verso 4, a palavra do Senhor nos diz assim. Amém? Amém. Se tiver alguém com dificuldade, dá um auxílio aí, por favor. No João, capítulo 18, no verso 4, diz assim: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haveriam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai-me estes, para que se cumpra a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Jesus já estava preparado. Jesus, Ele se entregou. Ele se entregou. Porque o seu coração já estava confortado. Ele alcançou o triunfo em sua oração. Portanto, querido, a sua causa, a sua luta, as dificuldades que você está passando, continue orando. Se você ainda não recebeu a resposta, continue orando. Deus não te esqueceu. Ele te dá paz em meio às lutas. Ele te dá paz em meio às dificuldades. Mas não desista da sua oração enquanto Deus não te responder. Os discípulos então não oraram e nem vigiaram, porque eles não estavam preparados. E Jesus não hesitou, nem um segundo sequer, em ir em direção à cruz do Calvário. Seus discípulos estavam ali com ele. Pedro, Tiago e João não oraram nem sequer vigiaram. Por isso, dormiram. Eles dormiram. Eles não oraram, não vigiaram. Eles dormiram. Eles foram pegos pelo sono. Seus olhos estavam pesados de sono, porque o coração desses homens estava vazio de oração. Olhos cansados, sem ânimo, sem disposição, porque lhes faltava oração. Oração.
Quem conhece sua própria fraqueza, quem conhece a sua própria fraqueza e conhece a necessidade de orar e vigiar, é aquele que é fortalecido, meu querido, para não cair em tentação. Se você se conhece, se você sabe que você é fraco, se você sabe, se você conhece a sua necessidade de orar e vigiar, você não vai cair em tentação, porque você precisa orar. Jesus, na sua tentação lá no deserto, ele jejuou por 40 dias e também foi tentado por 40 dias. Ele não caiu, porque ele orava. Ele orava. E o último ponto, a consolação da comunhão com o Pai. A consolação da comunhão com o Pai. Jesus, naquele cenário onde havia aquele jardim chamado Getsemane, ele entrou cheio de pavor e angústia em seu coração. Mas ele saiu dali, mesmo rumando para a cruz, ele saiu dali consolado, porque o Pai lhe consolou. Em meio à dificuldade, o Pai consolou o Filho. E quando estamos diante daquele que governa os céus, quando estamos diante de Deus, dobrado com os nossos joelhos, estamos diante daquele que governa os céus e terra, sabemos que Ele é o nosso Pai amoroso, e sabemos que nós não vamos ficar em vão quando elevamos as nossas orações ao Pai, porque Ele ouve, Ele nos atende conforme a sua vontade. E Jesus, ele olha então para a cruz como um sinal não de derrota, mas como um sinal de vitória, porque ele sabia que em meio a toda aquela turbulência que ele passou, o Pai o consolou e mostrou, apontou para a cruz, dizendo a ele que ali era o lugar de sua vitória. Concluindo, querido, quando Jesus se viu diante do quadro mais terrível de sua vida, ele encontrou vitórias de joelhos. Todas as dificuldades do Senhor Jesus, ele venceu, foi de joelhos, colocando-se diante do Pai, dobrando-se diante do Pai, em humildade, em submissão, em perseverança, sabendo que a sua oração estava triunfante e sabendo que Deus iria lhe consolar. Sua intimidade, a sua intimidade com seu Pai, lhe trouxe fortalecimento, lhe trouxe coragem e lhe trouxe vitória. Então ele se levantou e foi para a cruz. Querido, nesta noite eu espero que essa mensagem ela tenha servido para você como um bálsamo, que esta mensagem ela tenha servido para você como um chacoalhão, como um despertamento, como um alerta de Deus para a sua vida. Talvez você esteja orando pouco, talvez você não esteja nem orando, e a oração é importante. E a oração ela é gradativa, querido. Você começa com 10 minutos, depois com 20, com 30, depois você passa para 1 hora, e assim vai, e assim vai, e assim vai. Nós precisamos aumentar esse espaço de intimidade com o nosso Deus. Deus não é uma visita indesejável.
ele deve ser sempre bem-vindo. E na oração, nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar e conversar com Deus, sem pressa de terminar. Amém? Deus te abençoe. Se coloque em pé. Você agora vai participar deste momento tão importante para a vida da igreja. É o momento em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E você que está em condições de participar da ceia, você que entende este momento tão precioso, você que um dia já entregou a sua vida a Cristo, já desceu as águas do batismo, você pode ficar de pé. Se você está em comunhão com Deus, se você confessa Ele como o Salvador de sua vida, fique de pé. Mas caso contrário, querido, você que ainda não se batizou, não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu lhe peço, por gentileza, se coloque sentado, até mesmo para facilitar a entrega da ceia, para que os nossos diáconos ele não cometa o erro, talvez de entregar um cálice e um pedaço de pão para você, e você não está em condições ainda. Bom, eu falo isso para o seu bem, para a sua proteção, porque o que nós vamos realizar aqui neste momento tem um significado, uma importância muito grande, e ela não pode ser tomada de forma banal, ela não pode ser tomada de forma sem compromisso, sem respeito. Tá bom? Então, cadê os diáconos que vão auxiliar? Irmão Juscelino, irmão Fernando. Isso. Se você queria tocar aí, seria ser. Eu queria ver esse milagre. Queridos, hoje eu estava, como de costume, né? Ali com o irmão Fernando, o irmão Luizinho, o irmão Juscelino, estavam preparando a ceia. E o Juscelino fez um comentário importante, um apelo, na verdade. De quando estivermos, meus irmãos, celebrando a ceia, um sorriso no rosto. Queridos, o pão que está aqui, o cálice que está aqui, representa o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queridos. Nós não podemos tomar a ceia como se estivesse num velório. E ele fez uma observação também, que quando nós estamos em volta da mesa do café, ou nós estamos em volta da mesa ali de uma ceia de Natal, por exemplo, a gente está sorrindo, feliz e alegre. Agora, quando chega aqui na ceia, a mais importante ceia, nós ficamos como se tivesse um corpo frio, gelado aqui em cima dessa mesa. Não pode, querido. Tudo com ordem e decência. Não é proibido você dar um sorriso, um glória a Deus dentro da igreja. Está entendendo? Então, faça isso com alegria, glorifique a Deus em seu coração, e se você quiser expressar também de uma forma audível, não há problema, desde que haja ordem e decência. Glorifique a Deus. Aqui, Jesus, segura esse, o irmão Fernando vai pegar o mais leve. Vamos orar? Então, eles já estão instruídos, já conhecem a igreja, sabem a quem servir a ceia. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, louvado seja teu santo nome. Obrigado, Pai, por esta mensagem que nos traz a responsabilidade da oração, da intimidade contigo, ó Deus, de saber, ó Deus, em que quando nós estamos atravessando momentos difíceis na nossa vida, o Senhor sempre está conosco, Pai. E o Senhor tem alegria, o Senhor tem prazer de nos atender, mas segundo a tua vontade. E o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é: se possível, passe de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor.
Obrigado, Jesus querido, por esta igreja que ouviu a tua palavra, Deus. Obrigado, Deus amado, por este pastor também que pregou a tua palavra, porque esta palavra também foi para ele, Senhor. Muito obrigado, Jesus querido. O Senhor é bom, fiel e maravilhoso. Agora nós estamos aqui diante da tua mesa, preparado, Deus, com os dois itens da tua ceia, Deus amado, com os dois componentes, que é exatamente o cálice e o pão, Deus, que representa o teu sangue, o teu corpo, Pai querido. E agora ele será entregue, e que cada irmão que receber aqui este cálice, ó Deus amado, esteja em plena comunhão contigo também, ó Pai, e que tenha também a plena comunhão com o seu irmão, com o seu companheiro de igreja, com aquele que ele chama de irmão, Pai, com aquele que ele vai viver a eternidade inteira na sua presença, Pai. Obrigado, Jesus querido, pela tua igreja, porque mais uma vez ela cumpre o teu mandamento, Pai, ela cumpre a tua ordem, que é realizar a ceia, realizar esse banquete até que o Senhor volte, Pai, e que esta igreja entra pastor, saia pastor, se renove pastor, ela continue, Deus amado, praticando esta ordenança do Senhor, Pai. Obrigado, Jesus. Nós oramos e agradecemos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, igreja. Pode escrever. Queridos, seguindo os moldes do
Senhor Jesus, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, comamos o pão. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Tomamos o cálice. Glorioso Deus, Pai bendito, é com muita alegria, mas também com muito temor que nós nos colocamos diante do Senhor, porque aqui é sério, Senhor. Nós não estamos brincando, Senhor. Nós não estamos aqui ensaiando ou mesmo encenando um teatro. Aqui é realidade, aqui é verdade, Senhor. Oh Deus, a ceia é tão séria, é algo tão sério, Pai, que se nós de fato observássemos, ó Deus, o que a Tua Palavra diz, nós pensaríamos duas vezes antes de tomar a ceia, se nós tivermos, ó Pai, em comunhão contigo, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia, Pai. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de nós, Deus. Tenha compaixão de nós, Pai. Nos abençoa, derrama a Tua graça, Senhor. É um momento de alegria, mas também é um momento de reflexão, Senhor. É um momento em que, ó Deus, o nosso coração precisa estar dobrado diante do Senhor, ó Pai. Tenha compaixão de nós, ó Deus, e abençoa-nos com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Fala o nosso coração. E agora nós vamos, ó Deus, entoar este louvor de alegria ao Senhor. E ao final deste louvor, nós vamos orar, agradecendo por este momento, em nome de Jesus. Amém. Todos conhecem esse louvor? Maravilhosa graça? Não? E ele começa assim: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Mais uma vez, eu quero você bem alto. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
poderoso Deus. Maravilhosa, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o sangue me salvou, e a dívida pagou. O Deus de mim entre as paz, ao calo dos homens, meninos deixa, o Rei da glória, o poderoso Deus. Justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque eu te livre sou. Maravilhosa, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque eu te livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Mais uma vez. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque eu te livre sou. Maravilhosa graça, meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque eu te livre sou. Nós somos unidos por tua graça, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós podemos te louvar, ó Deus. Porque o teu sangue nos livrou, Pai, da morte eterna e nos conduziu para a vida eterna. Amém.
Obrigado, Jesus, pela união do teu povo, pela comunhão do teu povo, pela tua igreja, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que o Senhor tenha se agradado, Pai, do que nós oferecemos hoje. Que o Senhor tenha visto aquilo que deseja ver em nós, Pai. Santidade, comunhão perfeita. Obrigado, Jesus, pela vida dos visitantes esta noite, pela vida dos irmãos que ministraram, pela vida dos diáconos, dos irmãos que estão aqui todos. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti. E agora é chegada a hora de irmos para a nossa casa. Que o Senhor nos conduza em paz. Que o Senhor abra o caminho para que passemos em paz. Que o Senhor aplaque a fúria do inimigo. Que o Senhor, ó Deus amado, nos dê uma noite de descanso, Pai. Que o Senhor, ó Deus amado, desligue em nome de Jesus, ó Pai. Se há alguma casa de algum irmão que o som externo está atrapalhando, Pai, que o Senhor desligue com o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Nós pedimos porque nós cremos, porque sabemos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Amanhã, aquele, ó Deus, que é cidadão de bem, vai levantar cedo para ir trabalhar. E este precisa ter uma noite de descanso, uma noite de paz. Obrigado, Jesus. Aquele que não vai trabalhar, aquele que tem a madrugada inteira para ficar festejando, Pai, ele não tem compromisso. Mas que o Senhor, com o teu poder, desligue o som. Nós pedimos, Pai, porque nós cremos. Oh Jesus, louvado seja o Senhor. Nos abençoe. Derrame a tua graça sobre a nossa vida. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Que o amor do nosso Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja sobre a tua igreja em Jardim Leme, sobre cada família, sobre cada visitante, sobre cada igreja espalhada sobre a face desta terra, Pai. Porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.